Esse é o Sagaz Notícias, um canal onde a informação vale a pena ser vista. E hoje, a notícia aqui é sobre petróleo, uma das coisas mais importantes do mundo. Tivemos muitas guerras por conta de petróleo, recentes, e é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo com o petróleo, tanto quem investe quanto as pessoas do dia a dia, porque como o Brasil é um país que depende muito do transporte, então, consequentemente, depende muito de gasolina e diesel. E isso afeta os preços das coisas do dia a dia também. Por exemplo, se você comprar um tomate, esse tomate tem que vir lá da empresa agrícola de transporte para o seu comércio, né? Para onde você vai comprar, para o Ceasa, para a vendinha ali do seu Adalton. Então, isso tudo influencia, por isso que a gente tem que saber e ficar muito atento sobre o petróleo. Aqui a geopolítica segue como ruído, mas Julius Baer, uma empresa que cuida de grandes capitais, né, de grandes milionários, vê o preço a $70 esse ano. E antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui o gráfico, tá? Aqui, mais ou menos, né, em maio de 28 de maio, tá? Ele saiu de um preço de $81 para $72, né? E continua descendo, rapaziada. Isso por quê? Tem algumas explicações. Como você pode ver, todas as empresas, né, em menos de um mês, tiveram queda nas ações. Olha só, eu mostrei a Exxon, essa daqui é a Petrobras, tá? A Petrobras é muito mais por conta de ruídos microeconômicos, como troca dos diretores da Petrobras e aquele risco político, né, da interferência do país dentro da empresa. Aí temos aqui a Saudi Aramco também, que é uma das empresas a maior empresa aí de petróleo do mundo, tá? Você pode ver. Temos também a PetroChina. Todas elas, em um passado recente, estão decaindo as suas ações. E por que isso, cara? Eu li essa matéria aqui, tá? Ó, reunião da OPEP não agrada investidor. Como ela deve afetar o mercado de petróleo, que pode explicar muito bem essa situação, tá? Eu separei algumas partes aqui, que é o seguinte. Essa parte aqui, ó. A equipe de research do Banco Suíço Julius Baer disse que a extensão das restrições de oferta veio acima das expectativas do mercado, embora a decisão de eliminar gradualmente os cortes de oferta a partir do final deste ano possa parecer surpreendente. Ela simplesmente reconhece que as nações petrolíferas estão receosas de perder participação do mercado. O que isso quer dizer? Tem muito daquela questão oferta e demanda. Quanto mais oferta, menor a demanda. Quanto maior a demanda, menor é a oferta. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma vendinha na rua, sempre vou usar o argumento da venda na rua. Você tem uma loja e você vende o arroz a R$ 5 e abre uma outra venda, acabou de abrir, e ela vende o arroz a R$ 4,50. E aí você tem que abaixar os preços para R$ 4,50, porque senão você não consegue vender. E aí abre outra venda, e essa venda, ela vende agora o arroz a R$ 4. Não me pergunte como, mas vende. E aí você tem que baixar novamente para R$ 4. Então, é isso que está acontecendo no mundo. Se vocês acompanham bem as notícias do mundo, vocês vão ver que a Guiana, aqui em cima, descobriu reservas de petróleo. Então, isso já é mais um player no mercado oferecendo, né, preços de petróleo aí para as empresas. Isso faz com que outros países petrolíferos tenham que diminuir a demanda, ou seja, a quantidade de barris de petróleo para compra, para tentar diminuir, ou para tentar aumentar o preço e poder vender um pouquinho mais caro. Então a gente vê uma Guiana, que está aparecendo aí como player, descobriram reservas de petróleo, eu não me lembro, em algum país, foi até a Galp, aqui de Portugal, que descobriu reservas de petróleo em algum país, não sei se foi a Angola, enfim. Mas teve um país aí que foi descoberto petróleo, então isso aumenta a quantidade de países que estão ofertando petróleo. E
Dessa forma, para tentar, essa OPEP, que é uma organização de países que são produtores de petróleo, são grandes players, eles tentam frear a quantidade de petróleo em venda para tentar aumentar o preço. Só que a notícia diz aqui, ó, que esses países estão com uma meta de reduzir a oferta por um longo período. Isso faz com que eles diminuam as vendas e essas empresas tenham um impacto em seus investimentos. Ó, de acordo com o relato, o mercado de petróleo permaneceu bem equilibrado nos últimos meses, apesar das enormes reduções de oferta das nações petrolíferas. O crescimento da demanda foi compensado pelo crescimento da oferta proveniente de outros lugares, principalmente das Américas. E perder participação no mercado não está no interesse das nações petrolíferas, como eu acabei de explicar para vocês. Dessa forma, para analistas, o desafio principal permanece inalterados. Alguns membros, como Emirados Árabes Unidos, investiram em expansões de capacidade e receberão cotas de produções maiores, mas ainda tem potencial subutilizado. Outros países, como a Rússia, continuam a ter dificuldades para cumprir as cotas voluntárias. Ambos podem minar a coesão do grupo no futuro, especialmente em uma fase de eliminação das restrições em um ambiente de crescimento contínuo das ofertas das Américas e de outros países, de outros lugares. O que acontece? Tocou aqui no assunto da Rússia. A Rússia, ela deixou de vender petróleo para muitos países da União Europeia, inclusive, se eu não me engano, diminuiu muito a venda para os Estados Unidos, se não zerou. Então, quem está comprando petróleo da Rússia é a China. É a China que está comprando lá a todo custo. Por quê? Porque está barato. Ele está ofertando muito barato. E isso impacta no quê? Nos países vendedores de petróleo, porque a China também importa desses países. Então, se tem um país do lado dela que vende um petróleo muito mais barato, qual é a questão? É eu comprar dele o máximo que eu puder, porque eu sei que os preços podem subir um dia. Ele deve estar vendendo abaixo do mercado para a Rússia, para a China. Então, como você pode ver, engraçado, né? Não sei, não estou no Brasil, mas o preço do petróleo está baixando. Será que os preços da gasolina e dos combustíveis estão baixando também? Eu acho que não. Mas, como você pode ver, isso impacta em muita questão. Hoje nós temos duas questões, tá? Sobre se o petróleo vai crescer ou subir. Estou falando num período de longo prazo, porque a gente tem a eletrificação dos carros, das coisas aí do dia a dia, mas a gente tem aí um conflito se estendendo, a gente tem aí um conflito, vários conflitos entre países importantes do mundo que podem acarretar numa guerra maior. E toda guerra, o preço do petróleo aumenta. Por quê? Porque tanques não são elétricos, aviões não são elétricos, navios não são elétricos, né? Então, vai se necessitar de petróleo. E também para a questão do dia a dia das pessoas, né? Porque não é só a guerra que precisa de petróleo, mas plásticos precisam de petróleo, chicletes precisam de petróleo, enfim, coisas descartáveis precisam de petróleo, não somente gasolina. Também asfaltamento de rua, infraestrutura de cidades, tudo isso precisa de petróleo. E essa diminuição também do petróleo causou por conta do freamento, né? Por conta do frio que países muito industrializados, como China, como Estados Unidos, como a própria Europa, diminuiu o consumo de petróleo por conta da inflação que está gigante, né? Então isso diminui o quê? As pessoas a consumirem combustíveis porque não andam tanto com carro, né? Pessoas que, enfim, principalmente a China, que é um grande país que investe muito na sua infraestrutura, começou a frear muito, tanto é que as ações da Vale caíram muito e estão voltando a crescer por conta de mais incentivos estatais da China. Então, se você está acompanhando o mercado, você está vendo que as coisas estão estranhas, estão bastante estranhas. Então, eu, particularmente, como um investidor, eu vou continuar investindo no petróleo, porque eu acho que isso aí é ruído de momento, mas, né, fica aí a questão a se pensar.
Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto.